Olá crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Já tenho muitas saudades de estarmos todos juntos e devo dar muitos abraços e muitos beijinhos, mas tenho a certeza que dentro de pouco tempo já vamos estar todos juntos para aprender mais sobre a Bíblia e sobre Deus. Não sei se lembram, mas a tia Carol na última aula teve-vos a contar a história sobre Débora e como Débora foi importante para trazer o povo de Israel de volta para a presença de Deus. E eu hoje também vos vou contar uma história que está lá na Bíblia, em Juízes, logo a seguir à história de Débora, está em Juízes 6, 7 e 8. E vou falar sobre personagens muito importantes, sobre uma história muito interessante. Começa tudo com o povo de Israel. O povo de Israel, mais uma vez, desobedeceu à palavra de Deus, está afastado de Deus e todos sabemos que quando nós desobedecemos a Deus, temos de nos arrepender, porque senão vamos sofrer umas consequências muito complicadas. E o povo de Israel estava a sofrer essas consequências, eles tinham-se afastado de Deus, eles tinham pecado, e por causa disso, um povo chamado Medianitas, que é muito importante, decorem este nome, vai ser muito importante para a história que eu vos vou contar, e os Medianitas estavam então a oprimir o povo de Israel. O povo de Israel plantava a sua comida e os Medianitas iam lá e roubavam-lhes toda a comida. Portanto, estavam-nos a oprimir e estavam-nos a fazer mal. Então o povo de Israel estava muito triste. Então, o povo de Israel percebeu que estava em pecado e que tinha feito coisas más. E, por causa disso, arrependeu-se e clamou a Deus para que Deus os pudesse libertar do domínio dos Medianitas. Deus ouviu a sua oração e enviou um profeta que lhes disse que assim como Deus os tinha libertado da escravidão quando eles estavam no Egito, vocês lembram-se de ter dado esta história? O povo de Israel teve muitos anos no Egito preso, sendo escravos, e Deus os libertou. E esse profeta disse que assim como Deus os tinha libertado naquele tempo no Egito, também os ia libertar agora. E apareceu um homem muito importante, Gedeão. Decorem esse nome também, porque vai ser importante para a história. E isto foi o que aconteceu. Deus enviou um anjo que apareceu a Gedeão e lhe disse: Gedeão, Deus escolheu-te para livrares o povo de Israel. Mas Gedeão ficou muito preocupado com este pedido de Deus. Como é que eu sou capaz de livrar o povo se eu sou o mais pequeno de todos os meus irmãos e a minha família é a mais pobre desta terra? Preciso que me mandes sinais, Deus, para eu saber se és mesmo tu que estás a falar comigo. Deus, lá do céu, ouviu o pedido de Gedeão e enviou então 3 sinais para que Gedeão percebesse que era Deus quem os chamava. O primeiro sinal que Deus mandou foi fogo. Enquanto Gedeão preparava a carne, o anjo de Deus tocou na carne e o fogo veio. O segundo sinal que Deus mandou foi uma resposta a um pedido de Gedeão. Gedeão disse a Deus que iria colocar um pedaço de lã na terra e que se a lã ficasse molhada e a terra à sua volta continuasse seca, ele acreditaria em Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus molhou a lã, mas deixou a terra à sua volta completamente seca. Gedeão, ao ver o que Deus tinha feito, ficou muito admirado, mas mesmo assim pediu um terceiro sinal a Deus. Desta vez, Gedeão pediu que a lã ficasse seca e a terra à sua volta ficasse molhada. E assim Deus fez. Depois de Gedeão ter visto estes 3 sinais de Deus, ficou muito surpreendido e acreditou que era Deus quem os chamava para libertar o povo de Israel. Uau! Realmente Deus está comigo! Gedeão foi então reunir um exército muito grande, 22.000 pessoas, para que assim pudessem vencer os Medianitas. Mas Deus disse a Gedeão que o exército era demasiado grande, e então pediu a Gedeão que todos aqueles que estivessem com medo fossem para casa. 12.000 homens foram para casa e ficaram apenas 10.000 homens. Mesmo assim, Deus disse a Gedeão que o exército continuava muito grande e deu-lhes um desafio.
que o exército de Gedeão fosse buscar água ao rio. E aqueles que bebessem a água como um cão, ou seja, que lambessem a água, eram aqueles que Deus tinha escolhido para lutarem contra os medianitas. E de 10.000 homens, ficaram apenas 300 homens no exército de Gedeão. Com o exército já preparado, Deus apareceu a Gedeão durante a noite e lhe disse: Acorda, Gedeão, pega nos teus 300 homens e vai lutar contra os medianitas, porque eu hoje te darei a vitória. Gedeão acordou e foi a correr ter com os seus 300 homens. O exército dos medianitas era enorme. Tinham muitas pessoas e muitos camelos. Os camelos, na altura, significavam muito poder e muita riqueza. Era uma multidão tão grande, tão grande, tão grande, que era impossível de contar. Eram como a areia que há na praia do mar. Mas mesmo com tanta gente no exército dos medianitas, Gedeão e os seus 300 homens não tiveram medo. Cercaram o exército dos medianitas e gritaram: Por Deus e por Gedeão! Os medianitas fugiram de medo. Gedeão e os 300 homens perseguiram-nos e venceram a batalha. E nunca mais os medianitas reinaram sobre o povo de Israel. Uau! Que história incrível! Deus libertou Gedeão do domínio dos medianitas e eles venceram a batalha. Esta é uma história muito inspiradora para todos nós e hoje vou-vos ensinar 3 coisas que Deus me disse com esta história. A primeira coisa é que quando estamos em momentos de aflição, quando estamos tristes, quando sentimos que estamos desamparados, devemos sempre orar a Deus. Assim como Israel estava sob o domínio dos medianitas e arrependeu-se pelos seus pecados e orou a Deus para Deus o libertar e Deus os libertou, assim nós também temos de nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Deus que nos ajude quando estamos a passar por problemas difíceis. Por exemplo, agora estamos a passar por um problema difícil com o coronavírus, mas Deus ouve as nossas orações. Portanto, continuem a orar, porque assim como Deus libertou Israel, Deus vai nos libertar a nós desta doença. O segundo ensinamento que eu vos quero trazer hoje é que quando Deus fala connosco, nunca devemos duvidar. Gedeão duvidou e pediu 3 sinais a Deus para ter a certeza que era Deus que falava com ele. Mas Deus fala connosco, portanto vocês não precisam de duvidar quando Deus fala com vocês. Nós somos escolhidos, nós somos especiais, vocês são escolhidos e vocês são especiais. Por isso nunca duvidem aquilo que Deus tem para dizer com vocês, porque Deus vai vos usar para grandes coisas, assim como usou Gedeão, Deus vai vos usar a vocês. E a terceira e última coisa que eu vos quero dizer hoje é que não importa o tamanho do exército do inimigo. O exército dos medianitas era muito maior que o exército de Gedeão. Gedeão tinha apenas 300 homens, enquanto o exército dos medianitas tinha milhares de pessoas. Mas mesmo assim, foi Gedeão que ganhou. E sabem porquê? Porque Deus estava no exército de Gedeão. Por isso não se preocupem, porque quando Deus está no nosso exército, não importa se nós somos mais pequeninos, se nós somos menos capacitados, não importa, porque nós vamos sempre ganhar. Porque diz na Bíblia que com Deus nada é impossível. Por isso eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido muito com esta história. E nunca se esqueçam, assim como Gedeão, vocês são escolhidos, vocês são especiais para fazer grandes obras, seja em Portugal, seja no mundo. Deus vos abençoe. Um beijinho grande com saudades.